É impressionante, Padre Guido, porque parece que é tão claro e tão cristalino quando a gente discute isso no meio católico. Fora da igreja também, mas ok, né? Alguém pode nos acusar, como nos acusam, que nossos argumentos são religiosos, retrógrados, antigos. E a discussão aqui não é só religiosa, apesar de também ser religiosa, é uma discussão ética, do ponto de vista humanista, do ponto de vista lógico, do ponto de vista coerente mesmo, né? Pensando em coerência. Não tem como fugir. Aborto é o assassinato de um inocente, né, Padre Guido? Exato. A palavra clara, aborto, significa impedir a uma pessoa de vir ao mundo. Há um aborto consciente, desejado e procurado, que mostra a sua crueldade total contra o princípio mais nobre e prioritário da vida humana. Impedir a um ser indefeso de desenvolver-se e de chegar a partilhar da alegria que nós todos temos da vida. Do ponto de vista moral e religioso, nós chamamos logo, não digo só a palavra de pecado, mas é um verdadeiro crime, porque significa abusar de alguém que é indefeso, proibindo-lhe direitos e deveres e realizações dos seus projetos e ideais. Por isso, a Igreja sempre usará a sua voz e a sua autoridade através do magistério para condenar toda forma de aborto. A vida parte a partir do momento da concepção e se torna sagrada. Qualquer que possam ser as circunstâncias, tantas vezes até, digamos assim, não normais ou até de violência, mas logo que se forma, que é concebido um ser humano, a Igreja, em nome de Deus, dá valor de sagrado para aquele ser humano e valor prioritário. Não sei se tantas pessoas conhecem o que aconteceu mais ou menos uns 20 anos atrás, quando teve aquela guerra civil tribal lá na Ruanda, entre os Hutus e os Tutsi, as duas etnias, né? E aconteceu um dia, meus amigos, que os soldados invadiram um convento de religiosas, eram mais de 50 religiosas, e estupraram todas as religiosas. E quase todas as religiosas estupradas acabaram ficando grávidas. E o caso chegou nos estúdios do Santo Padre, o Papa João Paulo II. Certo. Para ter um parecer, que situação que se cria agora, tendo quase todas as freiras grávidas dentro de um convento de estrita clausura, após ter sido invadido, etc., com tudo o que aconteceu de imoral. Qual foi a resposta do Santo Padre, o Papa? Exatamente conforme estou falando agora, dando prioridade absoluta ao ser humano, o Papa pediu para todas as religiosas que ficaram grávidas de responsabilizar-se pela gravidez, deixando o convento, mantendo a sua vida sempre ligada ao Senhor, é claro, mas cuidando da sua maternidade para dar o direito ao feto de desenvolver-se e de vir ao mundo como pessoa. Não é um caso simples, né? Exato. Não é algo que a gente resolve e nem que a gente tem respostas prontas assim. É fácil, é tranquilo, a pessoa vai cuidar do filho dela. As irmãs, no caso que o padre acabou de dizer assim, numa situação de guerra, né, foram estupradas, ficaram grávidas e o Papa João Paulo II, nesse caso, aconselhou, é claro, para que não fizesse o aborto, optasse pela vida. Aliás, Isabela, a discussão até no meio católico mesmo acaba sendo quase sempre por essas questões difíceis. Porque a pessoa fala assim, olha, eu até sou contra o aborto, eu acho que o aborto não é uma coisa legal, etc. Aliás, quase ninguém admite que é a favor do aborto. Mas a pessoa vai dizer, olha, eu sou contra o aborto, mas, por exemplo, nesse caso, em caso de estupro, eu sou a favor. Estupro, risco de morte da mãe, entre outras coisas,
Ué, o perigo não é o mesmo? Não acaba sendo também um assassinato de criança também nesses casos? Sim, com certeza. O que a gente precisa ter claro é quem está no centro dessa discussão, que é uma pessoa indefesa e inocente, né? Então, desde quando existe a pessoa humana? Desde a concepção. Por quê? Porque desde aquele momento, todo o patrimônio genético da pessoa está ali. Se ela não for pessoa ali, nunca mais ela vai ser. Porque não tem nenhuma informação a mais que vai ser agregada. Toda a informação já está ali. Então, se ela não é pessoa naquele momento, ela nunca mais vai ser. Então, desde a concepção, e isso é a ciência que diz, com o advento da genética, a pessoa humana está presente. E, como pessoa, ela tem direito de se desenvolver e de crescer. Enfim, respondendo essa questão do estupro, né, que é uma questão que se coloca e mobiliza muito a gente, por quê? Porque ele é profundamente injusto. A mulher violentada, ela sofre uma injustiça sem fim. E é perverso dizer para essa mulher que se ela abortar, ela vai se sentir aliviada dessa injustiça que ela sofreu. Então, a gente tem que tomar cuidado porque isso está nos lábios das feministas que se dizem defensora das mulheres e, no fundo, elas estão afundando as mulheres num profundo sofrimento que elas vão viver sozinhas. Até o fim das suas vidas, carregar no fundo de suas consciências a morte ou o assassinato de seus filhos. Então, é uma crueldade sem fim dizer para essas mulheres que abortar vai aliviar o sofrimento do estupro. O que acontece com elas é o seguinte: a mulher que sofre uma violência, isso é uma injustiça, e se existe um criminoso, o criminoso é quem fez o estupro. Se alguém culpado, merece uma sanção e uma pena, é o estuprador. Enfim, isso aconteceu e isso é injusto e marcou. Ela precisa de todo o suporte, e aí a gente fala de rede de atenção psiquiátrico, espiritual, familiar, ela precisa de um suporte, porque ela é vítima. Mas olha só o curto-circuito que acontece na mulher quando ela faz o aborto, porque ela sabe que de vítima ela passa para algoz. E isso é tão perverso que eu não consigo achar outra palavra para dizer. E o bebezinho, que dos três é o mais inocente, sem dúvida, porque ele não pode ter feito nada. Ele sofre a pena de morte nesse caso. E é uma pena cruel, porque como que ele vai morrer? Esquartejado, por curetagem, porque às vezes as pessoas não gostam de dizer, mas o aborto, como ele é feito? É uma cureta que vai tirando as partes do bebezinho, ou é uma cânula de sucção que suga o bebezinho, ou é uma injeção de sal que queima a pele do bebezinho. Desidrata, então, né? E ele sofre a pior das penas, né? Exato. Isabela, dando mais ainda ênfase ao que a senhora está falando, poderia dar esse tipo de testemunho. Eu sou padre há 42 anos. Há pessoas idosas, mulheres, que praticaram o aborto na sua juventude e quem sabe quantas dezenas ou até centenas de vezes já confessaram aquele pecado. Mas mesmo com uma idade avançada, não conseguem libertar-se do peso moral. Exatamente como a senhora está falando, né? Porque se cria uma situação muito constrangedora e difícil também, e perigosa. Ao invés de se autodefender, se torna carrasco de um ser humano. E este peso moral, uma pessoa depois o carrega pelo restante da sua vida.